Boa tarde a todos. Mais um programa Vitrine Social e Saúde. Hoje com o nosso convidado especial, pastor Paulo Marinho, pastor da Igreja Metodista de Uberaba. E hoje nós vamos conversar sobre a Páscoa. Qual a verdadeira Páscoa? Qual o sentido real da Páscoa? É o que nós pensamos? Como que é? E o pastor vai explicar isso para nós. Nós vamos bater um papo aqui. Está eu, a doutora Ina e o pastor Paulo aqui, mais a equipe técnica. E coloquem suas dúvidas aqui no nosso chat para a gente interagir. Vamos falar agora, deixar o pastor Paulo se apresentar. Boa tarde a todos. Deus abençoe. Para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez nesse lugar importante que eu acho para a nossa comunidade, que é o Vitrine Social, onde muitos temas importantes vêm tendo atenção e sendo abordados com tanta sabedoria, né, com tanta liberdade. Para mim é uma alegria, um prazer estar aqui. E nós vamos conversar sobre a Páscoa hoje. Sou formado em Teologia pela Faculdade Metodista e pelo Seminário Batista também. E a gente vai conversar principalmente sobre aspectos bíblicos da nossa Páscoa. E a Páscoa hoje, que é esse verdadeiro sentido da Páscoa para vocês? Vamos discorrer sobre esse assunto, ouvindo do pastor Paulo, né? A maneira como a Bíblia interpreta a Páscoa. Como que é? Qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa, pastor Paulo? Essa sua pergunta, ela vem tendo alvo de muitos estudos, muitos questionamentos e de muitas dúvidas. Mesmo no meio evangélico, no meio cristão, a maioria não tem a Páscoa de uma maneira muito clara, muito definida na sua forma de pensar. E hoje eu preparei alguma coisa para nós, para que, se alguém tem dúvida, possa ser esclarecido na medida do possível do meu conhecimento. Eu vou abordar aqui 3 Páscoas. A Páscoa judaica, a Páscoa cristã e a Páscoa pagã. São 3 Páscoas que nós vamos compartilhar hoje. A Páscoa judaica é a base da Páscoa cristã, né? E começando pela Páscoa judaica, há 1700 anos atrás, o povo de Israel estava vivendo o dia de escravidão no Egito. O faraó daqueles dias era o faraó Ramsés II, 1700 antes de Jesus. E o povo estava escravizado, estava no Egito, e Deus decidiu libertá-lo, porque essa era uma promessa de Deus ao povo de Israel. E levantou Moisés como libertador e enviou Moisés a Faraó, com a mensagem de que Deus estava pedindo que o povo dele fosse libertado. Faraó alegou que não poderia nunca deixar o povo judeu sair do Egito, porque o povo judeu era a base, fazia parte da base social do Egito naquele tempo. Mão de obra, comércio, dinheiro, tudo. Muitas coisas, os judeus já estavam vivendo lá há muitos anos, centenas de anos, no meio do povo egípcio. E Faraó disse não. Foi aí que surgiram as 10 pragas, né? A primeira praga foi a água se transformando em sangue no Nilo. A segunda foram as rãs, né, por toda a terra, dentro dos palácios, foi rã, e foi muito complicado. Veio os piolhos, a terceira praga. Veio a quarta praga, que foram a das moscas, né, que infestaram a terra. Vieram as pestes nos animais, né, essa foi a quinta praga.
E Moisés ia a Faraó e disse: deixa o povo de Deus ir. E Faraó dizia: não. E as pragas continuaram. A sexta praga foram as úlceras, a sétima foram a chuva de pedras sobre todas as plantações. Começou a haver fome nessa época. Depois veio a praga dos gafanhotos, que acabou de comer o que o povo tinha de alimento. Foi muito difícil. E Moisés e Faraó dizia: não deixe o povo de Deus, não deixe o povo judeu sair. Aí vieram a nona praga, que foi trevas absolutas. As pessoas não conseguiam se enxergar de tão negro que se transformou o dia. E Moisés foi novamente e disse: Faraó, deixa o povo de Deus ir. E Deus disse: não. Foi aí que surgiu a 10ª praga, que é a base. Essa 10ª praga, né, é a base da Páscoa judaica. Foi na 10ª praga, quando Deus determinou a morte de todos os primogênitos das famílias do Egito. Todo primogênito morreria naquela noite se Faraó não deixasse o povo ir. E isso aconteceu. Mas com um parênteses, Deus disse assim: a única casa que não será visitada pelo espírito de morte será aquela casa que matar um cordeiro. A Páscoa judaica começa aí. Matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e ungir e passar nos umbrais, né? E na verga da porta. Se passar dos lados em cima o sangue, o anjo da morte não matará o primogênito desta casa. Cordeiro, grave bem essa palavra. O sangue do cordeiro livraria da morte naquela noite, porque essa era a 10ª praga. Isso aconteceu. Naquela noite, o filho de Faraó morreu, o filho dos generais de Faraó morreram, todas as famílias egípcias virou um caos, um tormento. Foi um dia terrível na história do Egito, quando todos os primogênitos, quando todos os herdeiros morreram. Logo pela manhã, Moisés foi a Faraó e disse: você deixa o povo de Israel ir para a terra que Deus prometeu, para Canaã? Faraó disse: eu deixo. Aí começou a Páscoa. A Páscoa judaica começa quando após a morte do cordeiro, Faraó deixa o povo passar do Egito para Canaã. E Deus disse aqui, né, deixou uma palavra lá em Êxodo, capítulo 12, verso 14, dizendo assim: este dia será memorial. Esse dia que Faraó deixou ir será memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Isso é Páscoa. Mas solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até hoje, Israel comemora esse dia, a Páscoa. Lá em Israel é comemorada por causa desse dia. Porque o cordeiro morreu, o sangue vertido foi passado nos umbrais, e a morte que deveria alcançar aquela família não alcançou. Livres pelo sangue do cordeiro derramado. É aí que nasce também a Páscoa cristã, porque essa é a Páscoa judaica. Essa é a Páscoa do judeu, não a Páscoa cristã, não a Páscoa cristã. A Páscoa cristã nasce com esse símbolo. A Páscoa cristã nasce com a morte do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, quando João Batista viu Jesus, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. É aí que nasce a Páscoa cristã. Quando João Batista olha para Jesus, vê ele como o cordeiro sacrificado lá no Egito há 1.700 anos atrás. Jesus naquele dia é apresentado como nosso cordeiro, o cordeiro que horas depois teria seu sangue vertido, e nós, não sangue nos umbrais da nossa porta, mas a nossa fé em Cristo, o sangue de Cristo ungindo nossa vida, tocando em nosso coração, nos livrará da morte. Aí dá início a Páscoa cristã. E nós, todo mundo cristão tem a Semana da Páscoa. E a Semana da Páscoa começa no domingo, chamado Domingo de Ramos. E eu gostaria de compartilhar com vocês isso, para vocês entenderem a Páscoa cristã. Vimos a Páscoa judaica. Alguma dúvida aqui? Não, só uma observação. Morreram os primogênitos do povo egípcio. Isso. E o pai, às vezes, era primogênito e tinha seu filho primogênito. Acabou tendo duas mortes numa casa só. Não, o pai não, o filho. Sempre o filho. Sempre o filho. Nunca duas mortes numa casa só. Só o filho? Só o filho. Do pai. Então, Só mesmo o pai sendo primogênito de uma família, ele não morreria naquele Não, porque caso. nesse caso ele não era filho, ele era pai. Ele perdeu o filho. Senão todos os homens morreriam, porque todos que têm pais vivos também são filhos. Em cada casa só deveria morrer um. E foi assim que aconteceu. Né? Certo assim? Até aí, tudo bem? Ou se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser complementar, ou quiser dar uma posição um pouquinho diferente, né? Entre em contato aqui com a direção e eles passam pergunta para mim, e se eu puder responder, eu vou compartilhar com vocês. Agora eu quero compartilhar sobre a Semana Santa. Jesus morreu na sexta-feira. Mas o que aconteceu de domingo até sexta? Eu acho que isso é interessante para nós termos a noção exata do que seja a Páscoa cristã. Interessante que até agora eu tenho certeza que você deve estar perguntando e onde entra o coelho e onde entra os ovos, né? Agora não. Certo assim? Pastor, e onde entram os coelhos aí? E o chocolate, onde é que entra? Não entra aqui não. Depois que a gente aprende o mês, né, pastor? Nossa, só um pouquinho mais pra frente. Primeiro, vamos à história da Páscoa, vamos entender o verdadeiro sentido da Páscoa, para depois a gente poder comer os ovos. Isso. Depois nós comemos os ovos. Os ovos não entram aqui não. Tá bom? Na semana da Páscoa, então, Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, mas antes da sexta-feira é chamado Domingo de Ramos. E Domingo de Ramos, naquele domingo, foi um domingo festivo. Pensa num domingo maravilhoso. Jesus entra em Jerusalém, o povo vai para as ruas, e Jesus entrando ali, folha de palmeiras, mantos, foi um dia maravilhoso, um dia para ser lembrado. Foi um dia, a semana começou maravilhosa. Bênção, né? Quando a semana começa maravilhosa assim, essa foi a semana de Jesus. Foi acolhido com grande alegria, e os povos saudavam Jesus. Jesus entrou ali em Jerusalém, mas só ele sabia o que o esperava. Só Jesus sabia o que o esperava naquela semana. Mas assim foi o domingo. Domingo foi domingo de festa. Na segunda-feira, né, Jesus vai ao templo, né? Aquele templo que Jesus entrou, e quando foi na casa do Pai, casa de oração, casa do Pai não, casa de oração, e encontrou ali cambistas. Na segunda-feira, né, nesse templo aí, Jesus entrou e encontrou cambistas. Era a Páscoa judaica. Lembre que no sábado, Jesus começou no domingo, no sábado daquela semana seria a Páscoa judaica. Jesus foi para Jerusalém para comemorar com seus discípulos a Páscoa judaica, que seria no sábado. Que
Que antes do domingo de Ramos, então. Não. Tem o domingo de Ramos. No próximo sábado seria a Páscoa judaica. Tá, entendi. Seria morto o cordeiro animal. No sábado seguinte, seria morto o cordeiro animal. Entendi. E todos os judeus se amontoaram em Jerusalém. E reza não, é mandamento que seja sacrificado um cordeiro. O que é que aconteceu? Juntou todo mundo. E o comércio do templo, eles vendiam animais, vendia cordeiro, vendia boi, vendia animais, e os cambistas, o povo que vinha de outros países, traziam moedas de outros países e eles tinham que trocar. E os cambistas faziam esse negócio dentro do templo. Jesus, o que fez? Pegou um chicote de 3 cordas e desceu chicotado em todo mundo, mandou, expulsou, foi bicho correndo para todo lado, tirando o comércio de dentro do templo. Isso podemos dizer, aconteceu na segunda-feira. Jesus, com grande coragem, mostrou, buscou santidade à casa do Senhor. Segunda-feira. Terça-feira, Jesus vai para o templo e ensina sobre o amor. E ali ele ensina sobre o cumprimento das profecias. E ele seria ele estava vivendo uma das maiores profecias do Velho Testamento, que seria a morte, que seria a vinda do Messias. E ele estava vivendo essa profecia já na morte, né, prometida para a salvação de todo aquele que crê. Profecia tremenda. Aquela semana foi uma semana muito forte, uma semana poderosa. E terça-feira ele ensinava no templo. Ele ministrava no templo, sabendo o que ia acontecer na sexta. Mas Jesus nunca se deixou abater pelo que estava a acontecer, porque aquilo, ele estava se oferecendo para isso. Né? Quando João Batista disse assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nem João Batista tinha noção exata do que estava, das palavras de que estava dizendo. Tudo era ar profético que estava acontecendo naquele momento. Isso na terça-feira. Quarta-feira, Jesus disse aos seus discípulos, eu estarei para sempre convosco. Os discípulos não entendiam muito o que estava acontecendo, o sentido daquelas palavras profundas, né? Indiretamente dizendo, sexta-feira vocês não me terão mais, né? Mas eu estarei para sempre com vocês. E essas palavras foram lembradas pelos discípulos logo após a ressurreição do Senhor, e foi recebido na glória, mas os discípulos foram alimentados com essa palavra. Estarei para sempre convosco. Isso na quinta-feira. Sexta-feira, né? Ainda na quinta-feira, Jesus vai ao monte. Na quinta-feira, Jesus tem a ceia. Isso. Jesus diz assim, vamos para o tabernáculo na quinta-feira. Me encontre lá no tabernáculo no final da tarde. E lá, ceando, no meio da ceia, Jesus para na quinta. Ele iria morrer no outro dia. Ele ia morrer na sexta. Na quinta-feira ele vai ao tabernáculo do templo, e ceando com os discípulos, ele parte um pão e dá aos seus discípulos, dizendo, esse é o meu corpo partido por amor de vocês. Pegou o cálice, esse é o meu sangue vertido por amor de vocês. Ali ele se ofereceu, foi a primeira ceia. Sinal da nossa Páscoa. Ali começa a Páscoa cristã. Ali é o anúncio que a Páscoa cristã seria na sexta.
Quando a Páscoa judaica Era no morreu, sábado, né? morreu o cordeiro no sábado, Jesus morreu na sexta. Mas na quinta, ele naquela ceia, ali ele se oferece. Ali ele se oferece como ele se doando como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a Páscoa cristã. Ali, é por isso que nós cristãos celebramos a Páscoa como passagem do pecado para a vida. O judeu é da morte para a vida, nós é do pecado para a salvação. É das trevas para a luz. Jesus veio salvar nós mesmos. Jesus veio nos salvar de nós mesmos. Veio nos salvar e levar para perto dele na glória. Veio buscar uma família, veio buscar irmãos. E Deus veio buscar filhos. Na quinta-feira, então, Jesus, no meio da ceia dos pães, ele ministra a ceia aos discípulos, prefigurando o que vinha acontecer na sexta. Nesse dia, depois da ceia, Jesus vai ao monte. Isso, quinta-feira de noite, quase de madrugada. Ele fala que ele vai ser traído, é durante a ceia ainda? Tem um texto na Bíblia que Judas toma um pedaço de pão, mas não é nessa ceia, não. Não, mas não é nessa última ceia, não. Aí o que aconteceu? Foi no outro dia, logo cedo, eu acho. O que aconteceu? Nessa noite, Jesus vai ao monte. Isso na quinta-feira de noite. Ele diz assim, fiquem aqui orando, que eu vou orar mais à frente. Na quinta-feira à noite. Chega Jesus, se afasta e começa a orar. E diz a palavra que Jesus começa a se angustiar. Angústia de morte. Começa a orar e clamar e pede aos discípulos, orem por mim. Voltou, encontrou os discípulos dormindo e disse, acordem, estejam intercedendo por mim. E vai à frente e diz uma das frases mais impactantes na quinta-feira. Eu acho que de todos os 3 anos do ministério, uma das frases mais fortes, Jesus diz assim, Pai, foi na quinta-feira à noite, se possível, passa de mim esse cálice. Esse texto é teologicamente muito complicado, é profundo e por demais humano. Essa humanidade negada por tantos teólogos, mesmo cristãos, nós vemos Jesus ali pedindo oração e vendo, Senhor, tem plano B? Se tiver plano B, Pai, a hora é agora. Jesus espera a resposta e encontra silêncio. Encontra o silêncio do Pai. Jesus pediu, se for possível, passa de mim esse cálice, mas antes da minha vontade, que seja feita a tua. Foi ali que Jesus demonstrou submissão ao Pai até o fim. Por isso a Páscoa tem que ser tão importante para nós. O ovo e o coelho ainda não apareceram, tá? Aqui ainda não entrou nem coelho nem ovo. Jesus, clamando ao Pai pela própria vida, se submeteu a Deus e o Senhor calou. Assim terminou a quinta-feira, orando. E Jesus, na sexta-feira, logo cedo, recebe a visita de Judas. E ganha o beijo da traição. Na sexta-feira. Jesus, naquela sexta-feira, ele, no texto que você perguntou, foi naquela ceia mesmo. Foi, levanta-te, vai fazer o que está determinado. Né? Não teve esse outro momento aqui no início da sexta, não.
Aí levanta Judas, aparece Judas e o beija. Logo depois ele foi preso, ele foi julgado com testemunhas falsas, ele foi açoitado e foi morto na sexta-feira. No sábado, os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam orando, reunidos numa mesma casa, e passa-se o domingo, passa-se o sábado, domingo logo cedo, semana da Páscoa. Domingo logo cedo, Maria e outra irmã. O sábado era o sábado da Páscoa. Isso, nesse sábado tinha sido sacrificado o cordeiro da Páscoa judaica. Olha ele modificando a história, né? Foi sacrificado na Na sexta-feira. sexta-feira. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi para... Eu creio que Deus não quis que os dois cordeiros morressem no mesmo dia. O cordeiro cristão morreu na sexta. O cordeiro da Páscoa judaica morre no sábado. Das promessas lá de Moisés. Moisés. Morreu no sábado. É por isso que fala Páscoa, comemorado no sábado. O que é que acontece? No domingo, Maria Madalena, movida por 3 sentimentos. Escute isso, igreja. Eu, como pastor, hoje, lá no meu rebanho, prego isso, relembro isso todo domingo. Está aqui minha ovelha aqui. Que todo cristão tem que ser movido por 3 sentimentos em tudo que faça, principalmente na área de ofertar. Principalmente na hora de dízimo e oferta, esses 3 sentimentos não podem faltar. Se faltar, nem leve nem dízimo nem oferta ao templo. Maria Madalena e a outra irmã, movida por esses 3 sentimentos, são fé, amor e gratidão. Dela saíram 7 demônios. Era uma mulher grata pela libertação. Logo no domingo cedo, ela vai ao túmulo e encontra o túmulo vazio. Páscoa cristã. O Cordeiro morreu e ressuscitou. É a passagem da morte para a vida. É por isso que não existe céu sem Cristo. É por isso que não existe nada que você possa fazer que possa substituir isso. Nenhuma chave que você tiver abre a porta do céu para você, se não for Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Meio assim? Meio assim, hein? Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Maria pergunta: cadê meu mestre? O anjo, que era o próprio Cristo, conversou com ela. E ela sentiu que era Jesus. Jesus ressuscita. Até agora não apareceu nem ovo, nem chocolate, né? Mas ele vai aparecer, tá? Amém? Jesus ressuscita. Essa é a Páscoa cristã. Compartilhei com vocês sobre a Páscoa judaica, compartilhei agora sobre a Páscoa cristã, que um é a base da outra, um é a promessa da outra, um prefigurava a outra. O Cordeiro morto, lá em 1700 anos antes de Cristo, prefigurava Cristo. Era uma profecia da libertação de Israel, e Jesus liberta o povo dele da escravidão do pecado, do domínio do pecado. A Páscoa cristã é promessa, é profeticamente cumprida em Jesus. A Páscoa judaica era uma Páscoa para um povo, né, prefigurando a Páscoa para todos os povos, para todo aquele que crê.
Por isso Jesus morreu de braços abertos. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E aí Jesus diz antes de morrer, antes de subir, ele diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Esse é o Cordeiro que morreu pelo mundo inteiro. Aquele morreu só para o povo judeu, né? Mas Jesus se oferece para todo aquele que crê. Pastor Paulo, o senhor falando aí... Uma perguntinha? Eu quero só fazer um comentário com o senhor aqui. Não. Eu, desde pequena, quando eu assisto... Hoje em dia não passa tanto, né? Mas a gente tinha só a televisão no canal normal aí que a gente tem. Então, sempre na sexta-feira da Paixão passava o sofrimento de Cristo, né? E eu chorava, porque o sofrimento narrado é muito grande. Mas hoje eu entendi coisas que talvez naquela época por imaturidade ou por talvez quem fizesse o filme não tivesse esse conhecimento total e não tivesse condição de passar. Então Jesus não foi a Jerusalém à toa. Não. Jesus chegou no domingo de Ramos porque ele foi para lá para comemorar a Páscoa judaica, sabendo que ele ia transformar a história, nascendo assim, então, a Páscoa cristã, que é quando ele morre na sexta-feira, que é a sexta-feira da Paixão, para começar uma nova era na ideia de Páscoa das pessoas, né? Ele marca a humanidade nesse momento de diferenciar a Páscoa judaica da Páscoa cristã. Quer dizer, ele novamente divide a história, né? Divide a história no seu nascimento, divide a história aí contada. Até hoje eu não tinha entendido isso, ó. E eu achei maravilhoso. É uma coisa que agora realmente eu sei. Por que ele estava lá no domingo de Ramos? Foi uma semana inteira de preparação, de trabalho, amor aos discípulos modificando a história, né? Que a partir daquele momento ali, a Páscoa cristã não ia ter mais a negociação de cordeiros, né, de animais. Então ele faz toda uma limpeza, né? E ele vai trabalhando isso para chegar no seu momento fatídico, que é na sexta-feira. É interessante ver também que a Bíblia narra a Páscoa lá, né, a morte dos primogênitos. Depois Moisés fere a rocha uma vez e quando tinha que conversar com a rocha, ele vai lá e fere ela de novo. Depois Isaías descreve a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus, toda a história de Jesus, 500 anos, pastor, antes de Cristo? Quantos anos aproximadamente? Quantos anos aproximadamente foi a profecia de Isaías? É por aí. Uns 500 anos, né? E quando Jesus chega, João Batista também relata: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente imagina, né? O salário do pecado é a morte. Jesus veio e pagou essa conta. Né? Isso mesmo. Então é divino imaginar uma conta tão alta paga, e muitas vezes a gente comemora esse pagamento tão alto de uma forma tão errada, né? Esquece do verdadeiro sentido, do verdadeiro princípio, do verdadeiro fundamento. Quero ler 2 comentários aqui, pastor Paulo, antes da gente continuar. O Danilo, ele comenta assim, ó: Jesus foi o melhor de todos nós. E mesmo a ciência, a teologia, elas se encontram e concordam com essa ideia. Mesmo que em pontos de vistas diferentes, sobre a sagrada humanidade, a vida e morte de Cristo. Isso mesmo. A Ruth também fala: a verdade sendo pregada para que a igreja e o mundo não se esqueçam do Redentor, do Evangelho genuíno. Glória seja dada ao Senhor de nossas vidas. Amém. Maravilha. Momentos antes de Jesus chegar em Jerusalém, no domingo, Pedro diz assim: Senhor, por que ir a Jerusalém? Por que ir a Jerusalém, mestre? Lá te aguarda problemas. Lá te aguarda. Eles não te querem muito em Jerusalém. Lá vai ser complicado, Senhor.
Isso mostra o quê? Que os discípulos não tinham noção exata do que estava para acontecer, do que estava acontecendo. Jesus vira para Pedro, olha para Pedro, porque Pedro estava sendo usado por Satanás para que ele não fosse a Jerusalém. Jesus vira para Pedro e diz assim: arreda de mim, Satanás. Olhou para Pedro. Eu tenho que ir para Jerusalém. Pedro, você não está sabendo o que você está me perguntando, Pedro. Você não está sabendo o que você está me pedindo, Pedro. E repreendeu Satanás na vida de Pedro. Jesus estava determinado a morrer por mim e por ti. Ele tinha que fazer isso. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Ele veio para se doar. Ele veio para nos salvar. Alguma pergunta sobre Páscoa cristã? Não. Não, acho que ficou bem esclarecido. Ficou bem. Vamos para a última. Eu falei que nós íamos compartilhar 3 Páscoas. Páscoa judaica, Páscoa cristã e a Páscoa pagã. É aí que entra é aí que entra o ovo e é aí que entra o coelho. Complicado isso? Não, Esquisito, né? Esquisito, né, pastor? Uma vez que coelho não bota ovo. Podia ser assim, uma galinha da Páscoa, um ganso da Páscoa. É isso mesmo, né? O pastor, Páscoa pagã, eu coloco Páscoa entre aspas porque não é Páscoa. O coelho e o ovo não fazem parte da celebração da Páscoa. São elementos pagãos revestidos de simbolismo cristão. São elementos pagãos usando a atmosfera cristã. Por volta do século XVII, é bom que você entenda que isso não é julgando. Aqui não vai uma palavra de julgamento, não. E nem de discriminação, nem de condenação, nada disso. Porque isso aí é cultura. Sim. Isso é cultura. Afinal de contas, nós todos comemos ovos. Isso é cultura, né? Ah, pastor, isso Passa tanta vontade da gente que a gente tem que comer. Isso é cultura. O que é que acontece? Na Alemanha, né, lá na país germânico, lá na Europa Oriental, muitas lendas, elas acabam por serem abraçadas pelo mundo, né, pela sociedade ocidental e ocupam lugar, infelizmente, né, na religião cristã, como é o Papai Noel. Papai Noel não tem nada a ver com Cristo, a rena não tem nada a ver com Cristo, os presentes não tem nada a ver com Cristo, são elementos pagãos no nascimento de Cristo. A mesma coisa do ovo e do coelho. Ah, porque São Claus, não sei o quê, mas não tem nada a ver com manjedoura. O Natal não tem nada a ver com manjedoura. O Natal não tem nada a ver com estrela do Oriente. Né? Jesus, Papai Noel, quer dizer, Papai Noel e as renas não tem nada a ver com Jesus. Manjedoura, não tem nada a ver. Isso são elementos pagãos, trazidos e aculturados, e a igreja hoje aceita isso.
convive com isso pacificamente. No caso do ovos, volta, né, do século XVII e XVIII, a Alemanha, ela tinha uma deusa, né, aqui, ó, surgiu no século XVIII, na Alemanha, tem uma deusa chamada Ostara. Essa deusa Ostara, né, ela é representada por, né, por lebre e também associada aos ovos, porque essa deusa é a deusa da fertilidade, né, é a deusa do amor-sexo, do amor que gera filho. E ela é também deusa da produtividade. Então, o que é que acontece? Essa deusa, ela prega a lenda que os coelhos saíam da floresta trazendo ovos coloridos, os pais pegam os ovos coloridos, escondem para que as crianças possam achá-las, e as crianças que acham os ovos coloridos serão prósperas. Aí você diz assim, pastor, o que isso tem a ver com a Páscoa cristã? Nada. O que isso tem a ver com a Páscoa judaica? Nada. Ovos e coelhos, a lenda diz lebre, mas a lebre é bicho selvagem. A lebre ela é agressiva nessa lenda. E esses coelhos agressivos trazem ovos coloridos. Isso aí é paganismo. Isso é pagão. Você trazer isso para uma Páscoa cristã, isso aí é paganismo puro. Como isso hoje convive pacificamente com a Páscoa cristã? Falta entendimento de muitos pastores para que possam ensinar. E falta orientação. O símbolo da Páscoa cristã é o cordeiro. O símbolo da Páscoa pagã é o coelho. O símbolo da Páscoa judaica é o cordeiro. O símbolo da Páscoa pagã é o ovo. Na verdade, a igreja está se deixando levar. A igreja evangélica, a igreja cristã, está se deixando levar, né? Aceitando o paganismo como se fosse simplesmente cultura. Entendeu? A situação não deveria ser tão... As igrejas... Há muitas igrejas, né? Não é julgamento não, é cultura mesmo. Há muitas igrejas que distribuem ovos de Páscoa. Igrejas evangélicas mesmo, ovinho, coelhinho, não sei o que, chocolate, distribui. Isso é cultura. Não quer dizer que esteja sob condenação, não. Mas tem que haver entendimento do que é verdade. Se você comer coelhinho, ovo, isso aí, se você sabe a verdade, isso não te atinge. Agora, se você não honra Cristo na Páscoa e honra o coelho, aí é complicado. Quando você se esquece de Cristo na Páscoa cristã e investe R$300 no ovo, R$400 no ovo, 600, R$1.000 no ovo, R$60 no ovo, R$100 no ovo, tem ovo de todo preço. E se Jesus estivesse aqui, ia pegar no chicote do mesmo jeito. Complicado? Porque é comércio. Tudo virou comércio religioso fora do templo. É comércio usando
usando religião, usando, né, tantas coisas. A igreja cabe ensinar o certo. Você tem que saber o certo. Páscoa judaica, a Páscoa cristã. Se quiser comer um ovinho, pode. O pastor, Se quiser comer um chocolate, pode. Não afeta a minha fé. Porque eu sei a verdade. Tem um entendimento. Tem um entendimento. Eu posso comer ovo, posso comer orelha de coelho, não tem problema. o pastor, mas aí a gente vê aqui também uma questão de acomodação das igrejas cristãs no geral. Vamos falar assim, desde a igreja católica, a igreja evangélica e todas as religiões cristãs, porque quando a igreja não ensina a verdadeira Páscoa, quando ela omite esse ensinamento e permite que o comércio ensine a Páscoa pagã através da venda, do lucro, e começa nós pais dentro de casa, o coelhinho da Páscoa, o ovinho da Páscoa, e a gente não senta com nossos filhos, filho, a Páscoa é assim, assim, assim. Isso aqui é uma mera coisa cultural para você comer o chocolate. O coelho não representa a Páscoa. Exatamente. Eu acho que aí preenche essa lacuna. Porque o comércio vive de épocas especiais. Ao Natal, dá presente. A Páscoa, dá presente. O Dia da Criança, dá presente. O comércio precisa disso para viver. E se nós, cristãos, não ensinarmos a verdade, o comércio vai ensinar a parte dele. Exatamente. Eu não estou condenando. Aqui não tem nenhuma palavra contrária ao consumo do chocolate. A palavra de hoje é para que haja entendimento. Sim, o que eu ia acabar de falar. O que haja entendimento. Vocês estão falando, eu não saberia explicar isso para os meus filhos. Hoje que eu tive entendimento do que é a Páscoa, como surgiu, porque eu gosto de aprender as coisas assim, bem explicadas, para me poder. Se não fosse, eu não consigo entender, porque tem pessoas que têm dificuldade. Eu tenho. Todos nós temos um pouquinho. Então, eu gosto de associar uma coisa com a outra, porém, eu acho que vem, né, essa forma lúdica, né, do coelho, dos ovos, para não deixar tão triste, né? Assim como eu chorava quando era criança, eu não posso crescer chorando ainda pela morte do Cristo. Não. Eu tenho que entender. A celebração da ressurreição. Então veio os ovos com a parte alegre, né? Veio o coelho, porque ninguém imagina um coelhinho triste, chorando. Não, vem aquele coelho alegre, com os ovos. Então a gente tem que celebrar a vida que Cristo deu para nós. Talvez a parte, né, cristã que vem e ensina realmente a história seja muito dolorida. Aí vem o coelho e os ovos e traz essa alegria pra gente celebrar. Então a gente tem que juntar as duas coisas, entender e ainda se alegrar. Você tocou num assunto muito importante. Eu gostaria que todos estão aí conosco e vão assistir depois possam entender. A Páscoa não é um momento de tristeza, porque a ressurreição é um dos momentos mais poderosos, mais lindos de toda a cristandade. Não é nem o nascimento, não é porque toda criança nasce, não é a morte, porque todo homem morre, mas é a ressurreição que torna a Páscoa esse momento mais que deve ser celebrado com danças, cantos e muitas danças. Olha como 90% do povo cristão vive. Esse não é o espírito da ressurreição. Sim. A ressurreição deve ser comemorada com festas, com canto, com danças, e como eram as festas judaicas, né, no Velho Testamento. Nós, cristãos, infelizmente, não somos o povo festivo que deveríamos ser, né? Eu acho que, por tradição, religião tem a ver com introspecção, com isso aí. Isso tá como se fosse uma prisão, Não. Jesus, e Gálatas 5, diz assim, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Essa liberdade que Cristo veio nos trazer não é ensinada a ser vivida.
No século passado, a igreja pregou muito mais não do que sim. Não, 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 não. Isso tirou a alegria do povo. As igrejas hoje são igrejas, né? são amortecidas, são igrejas entristecidas, são igrejas silenciosas. Não existe festa no arraial do Senhor mais. Não existe festa. As festas que Deus orientou que fossem feitas no Velho Testamento, nós não encontramos na igreja. As festas sumiram, né? Parece que a introspecção, o arrependimento, a tristeza faz com que as ovelhas se sintam mais enfraquecidas, mais debilitadas, mais dependentes. Isso mesmo. E isso nunca esteve no coração do mestre. Nunca esteve no coração do mestre. A alegria que nós perdemos durante os últimos séculos, ela pode ser restaurada dentro de cada um de nós. Não importa as circunstâncias, eu creio nele, não importa, eu amo o Senhor. A minha festa, se outro não festeja, a minha festa vai ser pessoal, eu vou me alegrar dentro do meu espírito, dentro da minha alma. Ele é o meu Senhor, está vivo, e ele como ele está vivo, e ele me salvou, eu vou me alegrar com ele. Essa ressurreição a Páscoa cristã deveria ser muito mais alegre do que o Natal. Ô pastor, e eu vejo também que lá na sexta-feira, na quinta-feira, quando Jesus sobe para o monte para orar, e naquele momento de sofrimento extremo, que ele estava sentindo a agonia da morte e da dor, igual a Bíblia relata, Isso. que ele afasta dos discípulos para orar, extremamente sofrendo, ele volta e acha os discípulos dormindo. Mais solidão ainda ele deve ter sentido naquele momento, porque Exatamente. Jesus, quando ele vai para o sofrimento, para o sacrifício, para a morte em cruz, ele estava carregando o peso de toda uma humanidade. Todo o pecado que sobrecaía e que era o salário da morte da humanidade, estava sobre as costas dele. E quando ele morre, e que Pedro nega ele 3 vezes, e acontece todo aquele pós-morte de sofrimento dos discípulos, de expectativa, de espera, chega no domingo da Páscoa e Jesus ressuscita e aparece. Assim, muitas vezes a gente pega e lembra daquele Jesus lá na cruz. Mas não, aquele sofrimento ficou para trás. Era necessário que Jesus passasse por tudo, carregasse sobre ele todo esse sofrimento para nos dar a salvação eterna, para nos dar a libertação do pecado. Então, o domingo de Páscoa tem que ser festa porque Jesus vive, ele não está mais pregado naquela cruz. Jesus carregou os nossos sofrimentos, nós podemos ser perdoados através daquilo, nós não temos que fazer sacrifícios mais para chegar a Deus. A nossa ligação ficou direta com o Pai. Ele rompeu o véu do templo, não é mais o sacerdote que tem que ir lá para dentro interceder por mim, eu tenho contato direto. Então é motivo de extrema alegria, comemoração. Eu quero ler um comentário aqui, que é justamente como eu me senti aqui hoje. O Danilo fala assim, ó, nas igrejas, normalmente, né, toda aquela pessoa que se predispõe a pregar a religião, seja nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, né, as igrejas, normalmente, elas ensinam o verdadeiro sentido da Páscoa para as crianças. Só que hoje, quando você trouxe para nós aqui toda a passagem de Cristo, falando sobre as Páscoas, a judaica, a cristã, né? Que aí que eu fui entender. Olha, quando eu fui entender. Então, quer dizer que tem uma falha muito grande entre os religiosos, porque a criança não tem a concepção a total, maturidade. a maturidade para entender o que é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Então, eu acho que as igrejas erram muito quando se fala só para as crianças. E imaginar que aquela criança entendeu o verdadeiro sentido
da Páscoa e, na verdade, ele não assimilou, né? Então, vem o coelho, né, para celebrar isso daí. Eu acho que traz de uma forma bem lúdica, né? Isso daí já tá colocando nas crianças. E eu ainda sou aquela criança que gosta do coelho, que gosta do ovo, sabe? Mas agora eu sou aquela criança que entendeu realmente, né, o que é a Páscoa de verdade. Mas que o coelho ainda traz a alegria que eu precisava para esquecer aquele choro da sexta-feira da paixão. Ele vai existir sempre. Da Alemanha, do século XVII e XVIII, essa cultura dos ovos e do coelho foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos espalhou Para o mundo. E qual foi o que levou os Estados Unidos a divulgar isso? É fazer com que a Páscoa fosse mais alegre, mas da forma errada. Porque da forma como essa alegria é colocada, talvez até quem fez teve esse sentido mesmo, né? Da festa, né? Isso, aí, fazer uma coisa mais familiar, mais... junta todo mundo para entregar os ovos. Aí como a pessoa toma propriedade, quando ele toma propriedade de um assunto, ele começa a falar da maneira que ele quer, né? Aí vem o comércio e toma propriedade desse assunto. E hoje, quando fala em Páscoa, nós pouco falamos em Cristo. Os mercados estão entupidos, gente comprando. Não existe mais ovos de Páscoa no Uberaba. Maravilha para os comerciantes, né? Foi ótimo. Mas não da mesma proporção, existe a consciência de Cristo nessa Páscoa. O foco 100% não está na ressurreição. Está na felicidade. Mas então, pastor, o senhor está aqui hoje. Eu agradeço muito a Deus. Então, está na hora das pessoas assumirem o compromisso de que nós crescemos e que a gente precisa ouvir de novo o que é essa Páscoa. Porque aquela Páscoa de criança não pode me acompanhar para sempre. Exato. Parabéns. Eu tenho que entender ela, né, para poder passar para os outros. Exatamente. Porque eu amadureci, mas o coelho está lindo, ele me acompanha e os ovos me acompanham. Mas eu quero que eles continuem me acompanhando sim pela alegria, mas que eu tenha um entendimento, como eu tive aqui hoje. Você falou uma coisa interessante, eu gostaria que você que me escuta, líderes de igreja, departamento infantil, pastor, todos. Uma moça, uma irmã, dirigia um departamento infantil de muitas igrejas nossas. Ela era coordenadora regional. E minha esposa, ela é formada num curso que... ela é professora de evangelismo de crianças, não é professora de crianças. Ela é professora de evangelismo, de levar a criança a entender, não a aprender, e entender, e logo que puder aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A criança hoje, ela tem que ser enxergada de uma maneira muito mais séria do que há 20 anos atrás. As igrejas não estão enxergando que o perigo sobre as nossas crianças triplicou. As nossas crianças estão sendo muito mais bombardeadas de informação, de tudo quanto é complicado, muito mais do que crianças de 20 anos atrás. E a atenção das nossas igrejas não acompanhou. O trabalho de evangelismo não é ficar com as crianças na hora do culto. Não é tirar as crianças do templo para não atrapalhar. Não é isso. Esses 40 minutos que as crianças podem ter naquela salinha com a professora, se essa professora for capacitada, orientada a levar essa criança a conhecer Cristo, como o pequeno Samuel, um dos maiores profetas do Velho Testamento foi Samuel. Quando ele era pequenininho,
Ele estava no templo e foi dormir no templo. Estava dormindo no templo, ouviu a voz do Senhor. Deus falou com ele assim, Samuel dormia, era uma criança. Deus diz assim, Samuel, Samuel. Ele levantou, foi lá no profeta, ele disse, Senhor, o Senhor está me chamando? Ele disse, não, volta a dormir, está sonhando, deita lá e vai dormir. Aí ele foi, correu, deitou, criança, dormiu rapidinho, ouviu a voz assim dizendo, Samuel, Samuel. Ele levantou de novo, agora eu ouvi, agora foi o Senhor, o meu Senhor que ligou. Aí foi lá, meu Senhor, diga, o que eu posso fazer? Né? Pode me dizer? Ele falou, Samuel, a próxima vez que você ouvir essa voz, você vai responder desse jeito. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É isso, Senhor? É. Faça isso que você vai... Aí ele foi lá, deitou. Deitou, dormiu. Daqui a pouquinho, Samuel, Samuel. Ele sentou na cama e disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E esse Júnior, essa criança, que aprendeu a ouvir a voz de Deus, porque foi ensinada, se transformou num dos maiores profetas do Velho Testamento. As nossas crianças são pequenos Samuéis. Agora falta essas pessoas que com amor, dedicação e trabalho possa realmente fazer com que elas, que as nossas crianças aprendam a ouvir a voz do Senhor. Quando a igreja se cala, nesse ouvidinho da criança, diz assim, o ovinho é doce e o coelho é teu amigo. Se a igreja se cala, quem vai falar é o coelho. A igreja tem se calado. As nossas crianças não estão aprendendo a ouvir a voz do Eterno. A igreja se perdeu em muitos aspectos. Nesse, então, nem se fala. É verdade. As pessoas têm que estar se preparando sempre, né? Eu acredito que a disponibilidade de uma pessoa como você de vir aqui falar para nós, e não vai ser somente a mim que vai trazer esse entendimento, mas a tantas outras pessoas, a gente, sua presença aqui, Maravilha. Por essa boa vontade e por esse carinho de saber poder colocar as palavras de uma forma tão simples, né? E resgatar todo esse conhecimento que a gente necessita. Maravilha. Deus abençoe. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você também. Amém. Obrigado, pastor. E fica aqui o convite para conhecer a nossa igreja metodista lá na Rua Moreira César, 75. Vai ser um grande prazer ter vocês lá. E em nova oportunidade, vamos trazer o pastor aqui de novo para estar falando de outros assuntos também de extrema importância e que nós temos que tomar cuidado com as nossas crianças. Isso mesmo, eu gostaria de falar para você que está nos assistindo ou que vai nos assistir depois, tá? Curte a nossa live, compartilha e principalmente se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito, faz com que o canal cresça e nós temos um objetivo, viu, pastor? Aí o senhor pode também trabalhar nisso para nós, que nós queremos nesse mês de abril ainda chegar nos 1000 inscritos. A gente necessita desse número, né? Para que a gente possa crescer mais e mais.